Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. O texto bíblico para a mensagem de hoje está registrado no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, do verso 14 ao 24, aonde fala: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, dando graça, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Agora, meu amado ouvinte, veja que coisa impressionante essas palavras de Jesus. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si sobre quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabe, meu querido ouvinte, na noite em que Jesus foi preso, ele reuniu seus discípulos para uma ceia de confraternização. E eu fico imaginando, pode haver um momento de mais calor humano, companheirismo e amor do que a hora da refeição? Quando você gosta de alguém, você fica tão feliz em tê-lo à mesa com você, não é verdade? Você imagine agora o quadro, no momento mais crítico da vida terrena de Jesus Cristo, porque estava próximo à sua morte. O mestre reúne os seus melhores amigos. Esperando dele, eu fico imaginando uma palavra de ânimo para conseguir enfrentar aquele momento doloroso que estava para acontecer, para enfrentar a morte. Mas existe algo de errado, sabe, nos corações daqueles homens. Nesta ceia, todo mundo está em silêncio, ninguém fala nada, e de repente Jesus rompe aquele silêncio e fala: um de vocês vai me trair, disse o mestre. Eu imagino aquilo caindo como uma bomba, todos se olhando entre eles. Eu fico imaginando eles pensando quem seria capaz de fazer algo semelhante. Aí de repente o Senhor Jesus fala: a mão do traidor está comigo à mesa. Sabe, eu fico imaginando todos ao mesmo tempo retiraram a mão da mesa em uma velocidade grandiosa. Eu imagino eles imaginando quem seria capaz de trair o Senhor Jesus. E você conhece a resposta? De repente acontece, sabe, meu amado ouvinte, algo estranho. O ritmo daquela conversa toma outro rumo, outra proporção. Agora os discípulos começam a discutir quem dentre eles seria o maior. Meu Deus, que cena triste. Eu fico imaginando o meu Senhor Jesus. Meu Deus. Eu fico imaginando o meu Jesus triste, mal compreendido. Você sabe por quê? Ele fala um dos seus ensinamentos básicos lá no verso 25. Veja a continuação do texto. Os reis dos povos dominam sobre ele, mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior dentre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Depois você medita lá em Lucas 22, 25 e 26.
Veja você como são as coisas. Jesus está ali servindo aos seus discípulos, sabe, humilhando-se até a morte de cruz. Eu imagino triste, precisando de uma palavra de ânimos, e ele, por suas vezes, discutindo sobre quem seria o maior. Sabe, o mestre não acabava de predizer que um deles o trairia? Agora eles, com essa discussão tola, tonta, todos eles estavam cumprindo a predição. Estavam provando que todos eles o tinham traído. Isso é muito forte, meu querido ouvinte. Pobre ser humano. Às vezes nem percebe. Acha que está fazendo o melhor. E, no entanto, vive machucando as pessoas mais próximas e queridas. Talvez seja por isso que Jeremias declara: misterioso é o coração e perverso. Quem o compreenderá? Sabe, existe até gente que se diz cristã e quer o melhor para a igreja de Deus e, no entanto, vive semeando discussão, discórdia e nem percebe isso. Como você explica isso? Sabe, os discípulos interpretaram mal a Jesus e torceram suas verdades, mas apesar de tudo isso, Jesus faz uma declaração surpreendente no verso 28. Vós sois quem tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Lucas 22, 28. Aí você pode estar se questionando aí, pensando, aqueles traidores, será que essa declaração do mestre não envolve ironia e sarcasmo? Deixa eu dizer uma coisa para você, amado ouvinte. Se fosse assim, você não acha que Jesus estaria certo? Sabe, talvez do ponto de vista humano. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas para Jesus, você nunca pode ser um objeto de ironia. Você está entendendo, meu querido? Para Jesus, você nunca será um objeto de ironia. Você sabe por quê? Porque você é a coisa mais importante neste mundo para Ele. Jesus prometeu para aqueles traidores embutidos de orgulhos, em Lucas 22, no verso 29 e 30. Assim como meu Pai confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino. E vos assentareis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Depois você medita em Lucas 22, verso 29 e 30. A seguir, Jesus se voltou para Pedro e lhe afirmou: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Você vê isso lá em Lucas 22, 31. Aí então Pedro respondeu pretensiosamente, com suas falsas promessas, no verso 33, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus olhou com amor e lhe respondeu, no verso 34, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará que me conhece, antes que o galo cante. Sabe, depois de todo esse quadro, meu querido ouvinte, Jesus e seus discípulos partem rumo às trevas daquela quinta-feira, à noite. E quando os soldados aparecem para prender o mestre, os discípulos desaparecem. Enquanto Jesus foi levado para o sofrimento. Sabe, aqueles que ele reuniu ao redor de sua mesa fugiram. Ah, meu querido, a distância entre o companheirismo e o aconchego da mesa e a covarde fuga em meio à escuridão é muito curta, viu? E você e eu conhecemos bem essa história. Estamos aqui nos alimentando da palavra de Deus. E daqui a 1 hora, meu amigo, minha amiga, você não tem nem sequer a ideia do que pode estar fazendo. Sim, você e eu conhecemos bem essa história. A história da distância entre as nossas declarações de amor por Cristo na igreja
e as nossas verdadeiras ações ao longo da semana. Sabe, você e eu sabemos o que fazemos. Sabemos que fazemos promessas na igreja e depois vamos chorar por não poder cumpri-la. Você e eu sabemos muito bem o que significa querer ser fiel a Jesus, mas depois de enfrentar, sabe, se deparar com a solidão, as trevas, você sabe qual é o preço que precisa pagar por seus princípios e como às vezes covardemente cede ao dizer eu nunca o conheci? Mas a história não acaba aqui, sabe? Felizmente, eu desafio você a esquecer os momentos de traição e lembrar a maravilhosa promessa que Jesus fez aos seus discípulos. Veja o verso 29 e 30 do capítulo 22 de Lucas. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe, meu amado ouvinte, isso é maravilhoso. Considerando a fragilidade da nossa humanidade. Sabe, para vocês, traidores, embutidos, orgulhosos, incapazes de compreender a minha verdade, eu darei meu reino e os farei assentar em tronos. Para você, Pedro, que tenta fazer o bem e não consegue. Para vocês, todos vocês que nunca entenderam nada, vos darei o reino. Ah, meu amigo, eu nunca terei palavras para agradecer ao meu Deus por sua paciência comigo. Sabe, o pior do pecado, meu querido ouvinte, é que ele destrói em você o desejo de voltar a acreditar na vida e nas oportunidades que Jesus quer lhe oferecer. Deus nunca deixa de amar e acreditar em você. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. Por mais profundo que você tenha caído, Jesus acredita em você. Ele está pronto para perdoar os seus pecados e transformá-lo. Sabe? Mas sabe o que é que acontece? Às vezes a gente vê em uma cruzada evangelística, em diferentes lugares, pessoas chorando, sentadas, ouvindo o convite divino para começar uma nova vida. Mas essas pessoas não conseguem acreditar que Jesus possa perdoá-las e transformá-la. Sabe, o pecado tem destruído completamente a sua autoestima. Tem pessoas que sentem-se um lixo, acham que Deus, por ser santo, não poderá estender a mão na direção do pecador como eles. Sabe, mas eu quero dizer para você, meu amado ouvinte, que essa cena descrita aqui, nesse dia de hoje, é a maior prova bíblica de que ninguém nesta vida tem o direito de pensar que já caiu tão baixo ou que foi tão longe que Jesus não possa recebê-lo de volta. Sabe, os discípulos o tinham traído e mesmo assim Jesus prometeu fazê-lo herdeiros de seu reino. Sabe, não importa o que você fez no passado, o que vai importar é a partir de agora, meu querido. Confie no Senhor Jesus. Nós temos o Espírito Santo, só Ele é quem convence o homem do pecado. Peça para Jesus entrar hoje no teu coração. Eu quero orar com você. Oh, meu querido Pai, aqueles discípulos, na noite mais triste da vida de Jesus nesta terra, o abandonaram, o negaram e o traíram. Hoje, quando abrimos a Bíblia, é fácil ler a história desses homens e dizer como eles foram capazes de fazer aquilo. Mas todo dia, Senhor, a cada hora, nós estamos repetindo a mesma história em nossas próprias existências. Estamos te traindo e continuamos machucando o teu coração. Oh, Pai, nesse momento eu quero clamar pelo teu perdão por tudo aquilo que fizemos em nossas vidas, que contradiz o teu amor e as coisas maravilhosas que tu tens que operar em nós. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma nova oportunidade. Abençoa o amado ouvinte que está ouvindo